graça e a paz, que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Vamos adorar e bendizer ao nome do único que é digno de ser adorado e de ser louvado. Louvemos ao Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, aleluia, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, aleluia, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Que Deus abençoe poderosamente. Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Vamos para mais um momento de oração, onde com certeza o nosso Deus estará derramando bênçãos sobre cada um de nós. Quero chamar a atenção a todos, em nome de Jesus, para que possamos entender o tema o qual foi sugerido para nós nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, que diz assim: liberdade para se colocar no lugar do outro. É interessante que o texto ele vem trazendo alguns ensinamentos maravilhosos para nós e vem exaltando a criação de Deus, dizendo que Deus ele não criou duas pessoas iguais. Ele nos fez singular. Só existe uma pessoa, só existe um Paulo Delfino, só existe um você. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é uma coisa linda, porque Ele fez questão de nos fazer individualmente. Olha só a grande importância que Deus está trazendo para com cada um de nós. Mas é interessante, meus amados, entendendo que Deus não vê as diferenças culturais, não vê as diferenças raciais, não vê as diferenças idiomáticas. Deus não vê nada disso, mas Deus vê um em particular. E logo, Ele abre os braços para todos sem exceção. Olha que coisa linda. Deus, Ele vê um em particular
e abre os braços para todos, porque Ele é verdadeiramente amor. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz assim: Vi e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas. O que era que esse povo estava fazendo? Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Ou seja, estavam todos lá adorando ao Deus Todo-Poderoso. Amados, observe, diferentes nações, diferentes tribos, diferentes povos, diferentes línguas. Em outras palavras, diferentes pessoas, tá certo? Com diferentes características, várias características entre as pessoas, mas todas tendo a receptividade da parte de Deus e adorando ao Deus Todo-Poderoso. E é exatamente olhando para este contexto, né, que a gente começa a perceber que Deus vem abraçando a diversidade. Isso significa que somos chamados, amados, para ministrar em diversos ambientes, em diversos locais, a diversas pessoas, aonde nós também não devemos estar olhando a quem nós estamos ministrando. Pode ser a quem for, a rico, a pobre, a alto, a baixo, a gordo, a magro, não importa. Importa que nós devemos ministrar, porque essa diversidade vai sempre existir entre toda a humanidade. Só que eu quero trazer em ênfase o que está escrito lá em Gálatas capítulo 4, versículo 12, onde o apóstolo Paulo, ele chega e diz assim: sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é, que lhes peço, irmãos, vocês não me ofenderam em nada. Quando Paulo, amados e queridos, traz essa fala, é porque ele está se colocando no lugar dos outros. Quando Paulo traz essa palavra, é porque ele está trazendo uma fala de preocupação pelo próximo. Porque ele estava entendendo aquele momento difícil que os de Gálatas estavam passando. Ele estava compreendendo aquele momento frágil dos de Gálatas. Então agora ele se coloca no lugar do outro. E é exatamente aí essa proposta que Paulo vem trazendo em Gálatas capítulo 4, versículo 12. Para que nós venhamos nos colocar no lugar do outro. E agora eu quero ler exatamente o que está aqui. O que é se colocar no lugar do outro? Se colocar no lugar do outro é aceitar ou tolerar a singularidade, a diferença ou distinção de outros para ganhar a oportunidade de apontá-los para a liberdade em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O ato de se colocar no lugar do outro é sim a prática do amor que Deus colocou dentro de nós. E agora, nós nos preocupando com o próximo, com o outro, a gente está o quê? Está aproveitando e externando este amor que Deus colocou dentro de nós. E o ato de externar esse amor, nós estamos ganhando estes para Cristo Jesus, para o reino de Deus. É necessário que nós entendamos esse contexto, esse joguete da palavra, das palavras que o apóstolo Paulo usa no texto lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 8 ao 12. É de suma importância nós entendermos o que ele ali está falando para trazer as instruções para cada um de nós. É interessante que esse contexto quando traz essa declaração de Paulo, é exatamente o que ele fez para que os gentios viessem ter uma boa receptividade da sua pessoa. Ou seja, ele se tornou gentio. Em outras palavras, ele se fez fracos, olha só, para ganhar todos aqueles que estavam ali em volta. Como também em momentos ele se fazia forte para ganhar todos aqueles que estavam ali em volta.
Podiam ter fracos, podiam ter fortes, mas em vários momentos ele tinha a sua forma de agir para poder ganhar para Cristo Jesus. Isso é se colocar no lugar do outro. O ato de nós estarmos aceitando as diferenças dos outros, ao aprender sobre eles, ao estarmos sondando, aprender sua língua, aprender sua cultura, né? E aprender suas atitudes, entender as suas atitudes, né? Então isso tudo é de suma importância e pode ser utilizado todas essas coisas para estar ganhando essas pessoas para o reino de Deus. Quando nos colocamos, tá certo? E nos preocupamos com outrem, nós estamos o quê? Amando, nós estamos fazendo missões, nós estamos fazendo a vontade de Deus, e isso Deus começa a abençoar, não apenas a nós, mas aqueles os quais nós estamos amando, nós estamos nos colocando no lugar dele, ou seja, no lugar do outro. Isso daí faz com que esses outros também sejam abençoados por Deus. Eu acredito que você queira abençoar o seu próximo. Então se coloca no lugar dele, compreende ele, chama ele para Cristo. Entenda os seus pensamentos, entenda a sua fala, entenda essa diferença de pessoa para pessoa que possa existir entre você e essa outra pessoa que Deus colocou para que você levasse a palavra dele. Tem outra colocação aqui muito importante, é exatamente quando o apóstolo Paulo vem explicando a liberdade de se colocar num lugar do outro. Olha que coisa interessante, esse ato de dizer que Paulo explica a liberdade de se colocar no lugar do outro. Diz assim: fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Olha que coisa interessante. Está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao 23. Esse é o parafraseado do texto. É interessante, amados, quando a gente começa a nos colocar no lugar do outro para que nós o ganhemos para Cristo. E a gente vê o exemplo de todos os exemplos, exatamente a pessoa de Cristo Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8, aonde vai nos trazer esse exemplo que vai além das estratégias da evangelização, ou seja, vai no cerne de quem verdadeiramente somos. Em outras palavras, nós somos de Cristo Jesus, e se somos de Cristo Jesus, devemos ter a sua natureza espiritual. O próprio Deus, ele sai do seu trono, habita no nosso meio, ou seja, o Emanuel, o Deus conosco. Para quê? Para viver junto a nós, sofrer por nós, levar os nossos pecados na cruz do Calvário, ou seja, começa então o sacrifício vicário, é crucificado, é morto, é sepultado, mas ressurge ao terceiro dia. Sabe por quê, meus amados? Porque se colocou no nosso lugar. Cristo é o exemplo de todos os exemplos. Ele tinha essa liberdade de se colocar no lugar de outrem. E nós devemos olhar para Cristo e também assimilarmos essa liberdade de nos colocarmos no lugar de outrem. Tem outra fala aqui muito importante que diz: Deus se fez homem, ou seja, Jesus veio ao mundo para nos salvar do pecado. Lá em 1 Timóteo 3,16, né, diz que o Filho do Homem se esvaziou-se do seu esplendor e privilégios celestiais, assumindo em seu lugar atributos de homens, para que pudesse experimentar as mesmas necessidades físicas, sociais e psicológicas que os humanos sentem, tendo empatia por nós. É interessante, meus amados, quando a gente começa a observar todo esse contexto, a gente percebe que Jesus se colocou no nosso lugar. Ele se põe no nosso lugar
para nos entender. É claro que ele entendia, ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele fez questão de se colocar no nosso lugar, se pôs no nosso lugar, nos dando exemplo, para que nós agora nos coloquemos no lugar de outrem, para que possam essas outras pessoas estarem sendo salvas na pessoa de Cristo Jesus. A conclusão diz assim: portanto, não somos chamados a nos projetar, mas a falar e exemplificar Cristo. Filipenses 2, 5 a 11. Visto que o exemplo de Cristo nos dá a liberdade de encarnar, vamos segui-lo, sendo tolerantes, humildes, receptivos, empáticos e compreensivos com a singularidade e os valores de outras pessoas, o que abre a porta para ensiná-los e apresentá-los ao nosso próprio Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé, da minha vida, da minha salvação, da sua fé, da sua vida, da sua salvação. E com essa atitude, nós como cristãos, nos colocando no lugar de outro, podemos salvar muitas almas para o reino de Deus. Eu vejo todo esse texto como uma atitude missionária, como um ato de salvar vida para Cristo Jesus. Se você se colocar no lugar de outro, você está executando o mesmo exemplo de Cristo que se colocou no seu lugar. Que Deus te abençoe e você possa estar meditando nessa palavra, fazendo conforme a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Venhamos nos colocar no lugar de outro. Neste momento, quero também estar chamando a sua atenção para que nós possamos orar por todos os batistas do sétimo dia na Índia, na Indonésia, Costa do Marfim, Jamaica, Quênia, Líbano e Libéria, tá certo? Para que todos esses nossos irmãos nesses países assim existentes, eles possam estar na presença de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Fechemos os nossos olhos neste momento e oremos em nome de Jesus. Soberano eterno Deus, querido Pai Todo-Poderoso, neste momento sublime, Deus amado, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Mas em particular, Deus querido, colocamos a vida dos nossos irmãos nesses países os quais foram citados. Ó Deus querido, que as Tuas mãos santas, maravilhosas, esteja sobre cada um deles e eles possam, Deus amado, estarem crescendo na Tua graça e no Teu maravilhoso conhecimento. Seja com ele, Deus amado, vem protegendo, Deus querido, e que a cada dia o Senhor venha sarando esses que estão doentes, que estão enfermos, ó Deus, que estão necessitados de Ti, Senhor. Ó Deus amado, que o Teu maravilhoso Espírito esteja a sondar a cada um e eles venham ser verdadeiramente libertos por Ti. Ó Deus amado, a cada dia também nos coloca em lugar de outrem, Deus querido, para que nós possamos estar ganhando almas para o Teu reino. Nos abençoa, Deus amado, nos despede nesse exato momento e faz a Tua vontade em nossas vidas e dos nossos irmãos em todos esses países. Pois é isso que nós te pedimos, te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente e possamos a cada dia estar na presença do Senhor. A paz do Senhor. Aleluia.